Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado do mal. Glórias a Deus por isso. Hoje mais um culto de doutrina, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, te damos graças por tudo que tem feito sobre a nossa vida, a vida desta igreja, Pai querido. Que o Senhor continue abençoando e tomando a direção, Deus. Que nesta noite nós venhamos sentir a Tua presença, que os nossos corações venham se alegrar, Senhor. Ó Deus, fala a cada um em especial, Pai. Derrama poder, derrama graça, derrama benignidade. Venha curar, venha salvar, venha libertar, Pai. Que a Tua vontade seja feita nesta noite, é o que te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento, o irmão Jefferson está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Salve a todos, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Cantarem o da canção de número 33. Amém. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, eu ouço vendo, nada temerei. E se chegar a beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares desses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glórias a Deus, aleluias. Que eu vou cantar o hino de número 46. Amém? Amém. 46. O perdão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glórias a Deus, aleluia. Já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões,
avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. quem receio sente no seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glórias a Deus, aleluia. Oremos de número 88. Amém? Amém. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, aleluia. As bênçãos mil É, do Jesus. teu amor, Aleluia. qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar é Deus, aleluia. do rio, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz. Glórias a Deus, aleluia. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, aleluias. E quando for É Jesus. no céu morar Glórias a e Deus. descansar
dos dias meus. Sim, papai. Feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. É, Deus, aleluia. Revela, nosso Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente de gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, né? Estamos alegres, felizes, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor, Ele é verdadeiro. Ele nunca tem nos desamparado. Glórias a Deus por isso. Queridos, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 16, e estaremos fazendo a leitura costumeira desta igreja do versículo 10 ao versículo de número 21. Apocalipse 16, do versículo 10 ao versículo de número 21. Por gentileza, depois alguém conta uma caneta para mim, por favor. Tá? Ok. Vamos fazer isso aqui. O quinto flagelo, 10 dias, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. 12, 16, 12. 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios e fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíam as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Querido Deus, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome. Papai, queremos diminuir e o Senhor venha crescer. Que a tua igreja venha compreender a tua vontade nesta noite, Deus. Derrama poder, derrama graça, Deus. Alegra os nossos corações, Senhor. Abra os nossos entendimentos para a tua palavra, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento. Queridos,
nós vamos dar continuidade a doutrinas passadas, né, da escatologia bíblica. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E nós paramos na parte 10. Tem algumas terças aí que nós não estamos aqui ministrando a palavra por causa de fatos que ocorreram em nossa vida, não é verdade? E já assim testificamos através dos outros cultos que aqui esteve. Mas hoje, a própria vontade de Deus, nós voltarmos a este trabalho. E nós queremos falar na parte hoje, 11, sobre a escatologia bíblica. Só para a gente dar aqui uma recordada. No estudo passado, nós falamos sobre as 4 taças da ira. Nós estamos falando sobre as 7. Nós falamos sobre as 4, que são o quê? Elas são os juízos de Deus derramados na terra para disciplinar quem? Os rebeldes, Israel e aquelas pessoas que estiverem aqui na terra. Nesse tempo, eles terão que sofrer as consequências da ira de Deus, que vai ser derramada através dessas taças, não é verdade? Falamos já a respeito, como eu disse aqui, de 4, faltam falar a respeito de 3. Falamos que em Apocalipse, capítulo 13, se fala sobre a encarnação da besta. Quem é a besta? Ela é o anticristo, não é verdade? E também sobre a operação de quem? Da trindade satânica. Qual é a trindade satânica? A besta, o falso profeta e o anticristo, não é verdade? Foi esses 3 que nós falamos, né? Que é o profeta, o anticristo e a besta. Falamos que este capítulo nos mostra como surgiram eles. O falso profeta, o anticristo e a besta que sobe do mar. E que o filho gerado de Satanás é a besta, que é o anticristo. Na verdade, falamos a respeito disso. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. A trindade satânica, ela quer imitar quem? Ela quer imitar a trindade divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o intuito do diabo é copiar o que é do Senhor, não é verdade? Falamos que o capítulo 14 de Apocalipse, ele fala sobre as afirmações do triunfo final de Deus. Quem recorda sabe disso. Na verdade, quem tem a mente florida, né? Ele vai recordar do que nós falamos, que ali está falando a respeito do julgamento dos ímpios, dos 144 mil judeus escolhidos por Deus e o Cordeiro. Citamos até que tem uma seita, não é verdade? Falamos aí que tem até uma seita aí que diz que eles são os 144 mil, não é verdade? E não é. Os 144 mil que se diz em Apocalipse 14 são os judeus que estarão nesta época aqui e que Deus irá chamá-los para pregarem o seu bendito evangelho ainda. Isso tudo depois que a igreja for arrebatada. Nós estamos falando do período da grande tribulação que haverá nessa terra. Não é verdade, queridos? Falamos que os capítulos 15 e 16 de Apocalipse, que se descreve o 7º último juízo divino sobre o mundo, que é as 7 taças da ira divina, que é o que nós vamos falar hoje, nesta noite, aleluia, glórias a Deus por isso. O juízo das 7 trombetas era para quê? Nós falamos do juízo das 7 trombetas, e era para quê? Era somente para atingir a terça parte da terra, não é verdade, queridos? A terça parte da terra, do mar, das fontes, dos rios, do sol, da lua e das estrelas. Falamos até que ia cair uma terça parte das estrelas, não é verdade? Dos homens, verdade? O juízo das 7 taças, querido, irá atingir a terra por inteiro. Você está entendendo? Irá atingir a terra completa. Essa taça da ira de Deus, certo? É completa. A que nós falamos primeiro vai atingir 1/3, certo? Do mundo. Esta agora não, é geral. Vai atingir todos os países, norte, sul, leste e oeste. Não haverá escape para ninguém. Falamos que a primeira taça trará o quê? Úlceras, má
e malignas sobre todos os adoradores da besta aos quais tem a sua marca. Qual é a marca da besta? 666. Isso, não é verdade? Então, queridos, essa praga será pior que o que eu citei naquele dia, eu comentei, pior que o câncer. O câncer hoje, querido, ele mata milhões todos os anos. Todos os anos essa doença infeliz, não é verdade? Ela mata milhões de pessoas. Algumas escapam, aquelas principalmente que se entregam a Jesus, que é o médico dos médicos. Mas um bom quantitativo dessas pessoas, elas vêm a óbito. E essa praga que vai estar agindo nessa época aqui, ela é o dobro, milhares de vezes pior do que o câncer. Então a coisa vai ser terrível aqui nessa terra. Será uma epidemia mundial. Não haverá recursos médicos para tal enfermidade. Por mais conhecimento que a medicina possa ter chegado, ou chegar, não terá cura. Os médicos não irão encontrar uma cura para essa chaga maligna que será derramada aqui na época da primeira taça. A ira de Deus, não é verdade? Essa praga, queridos, vai ser derramada, ela vai invalidar milhões de pessoas. Está escrito aonde? Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2. Depois leiam para relembrar do que nós falamos aqui. A segunda taça, o que nós falamos que seria a segunda taça de Deus derramada neste mundo, trará sobre as águas do mar apodrecimento total. Todo ser vivente no mar morrerá. Pensa bem, queridos. Todo o mar vai ficar podre, não haverá água. Falamos aqui, isso é a segunda taça que Deus vai derramar neste mundo. É o juízo das taças da ira de Deus neste mundo para os rebeldes, para aqueles que não quiseram reconhecer Jesus como seu Salvador, e para o povo de Israel também, que não reconheceu o Messias. Falamos que a terceira taça, ela fará com que as águas dos rios e das fontes tornem-se em sangue, porque nós temos as águas dos mares e temos também as águas das fontes que brotam da terra que nasce. E a Bíblia diz que essas águas, essas fontes, elas vão se tornar em sangue, porque às vezes alguém diz assim: não, eu não vou procurar água no mar quando estiver passando por essa tribulação, vamos nas fontes. Mas a Bíblia diz que as fontes também, as águas, estarão contaminadas. Vai ser um apocalipse total nessa terra. Não tem escapatória para ninguém. É verdade, queridos? Haverá sede mundial devido à contaminação das águas. Apocalipse capítulo 16, versículo 4 relata a respeito disso. Amém, queridos? Falamos que na quarta taça o sol irá queimar os homens pelo seu calor multiplicado. Hoje o sol falta nos derreter, mas isso aí é fichinha comparado ao sol que será na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação, que as pessoas que estiverem neste mundo terão que passar. Nós falamos aqui que os homens vão queimar a pele, vão sofrer as sanções das suas rebeldias para com Deus, e não haverá escape. Mesmo assim, queridos, com todo esse sofrimento, com esse grande sofrimento, ainda aqueles homens que estiverem aqui, eles não vão se arrepender e ainda vão blasfemar contra Deus. Veja que natureza terrível é essa do ser humano. Nos dias de hoje, que nós temos paz, liberdade de ir para onde nós quisermos, nos dias de hoje, que nós podemos beber a água na cisterna que nós quisermos, na verdade, geladinha, morna, quente, do jeito que quiser, na verdade, nos dias de hoje, está tudo ao nosso alcance, ainda tem muitas pessoas que não querem olhar para Jesus, que nos dá essa bênção, essa liberdade, na verdade. E ainda tem pessoas nos dias de hoje, com toda essa mordomia,
Deus. E aí, quando chegar nessa época, é que eles vão blasfemar mesmo, revoltados. Porque se você faz o bem, eles não gostam. E se faz o mal, pior ainda. Mas vão ter que sofrer as consequências das suas rebeldias. Por isso, enquanto Jesus chama hoje, é o momento de se reconciliar com Deus. Para quando isso acontecer aqui na terra, você está lá na glória com Jesus, lá na Nova Jerusalém, será arrebatado com a igreja. Não é verdade, queridos? Está escrito isso aí que nós falamos a respeito do sol queimar os homens, lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Nós lemos aqui, não é verdade? Os homens não irão se arrepender, ainda vão blasfemar contra Deus, ou seja, continuar blasfemando contra Deus. Hoje nós vamos falar, então, como eu disse aqui, a respeito das 3 taças restantes da ira de Deus sobre o mundo ímpio, sobre o mundo pecador. As pessoas que estarão aqui irão sofrer as consequências da ira de Deus. E está perto, viu? O que nós estamos vendo acontecendo através da mídia, o que nós estamos vendo acontecendo através do dia a dia, está mostrando que a grande tribulação irá se iniciar neste mundo. Não é verdade, queridos? Quero contar com a ajuda da igreja. Alguém já localiza para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 21. E outro localiza Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Queridos, quando a 5ª taça da ira de Deus ela for derramada sobre a terra, o reino da besta se fará tenebroso. A besta, Êxodo capítulo 10, do versículo 19 ao 21, Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Quando a 5ª taça da ira de Deus for derramada nessa terra, o reino da besta vai se tornar pior do que já estava, vai se tornar tenebroso. Haverá uma escuridão internacional, não é só local, nacional, é internacional. E tendo escuridão, não haverá voos, aviões não estarão decolando, não haverá transporte, porque como pessoas irão seguir as normas do tráfego que estará na terra? Não terá como, haverá muitos acidentes, viu? A escuridão internacional, o mundo ficará na escuridão total, geral, como aconteceu que época? Na época de Faraó, ninguém enxergava ninguém. Leia para nós aí, Êxodo capítulo 10, do versículo 19 ao 21. Foi a praga de Deus sobre o povo do Egito, não é verdade? Que havia se levantado contra o povo de Israel. E Deus havia pedido, através de Moisés, que Faraó libertasse a Israel do cativeiro, da escravidão. O rei do Egito não quis, sofreu as sanções. A mesma coisa que aconteceu naquela época vai acontecer aqui. Leia para nós. 19 a 21. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Trevas sobre a terra do Egito. Então o Egito naquela época, na época de Moisés, esteve debaixo das trevas que se pegavam. Veja bem, então a Bíblia está dizendo aqui que aquilo que aconteceu no Egito vai acontecer no mundo total, internacionalmente. Em todos os países haverá trevas. O reino da besta será tenebroso neste mundo. Ai daqueles que aqui estiverem. Os medrosos então irão se mijarem. Na verdade, os medrosos irão gritar, sofrer, chorar
estão debaixo do castigo de Deus e não tem para onde escapar, nem para a direita nem para a esquerda, não tem para onde ir, vão ter que sofrer paralisados, sem poder agir. Isso é a consequência dos rebeldes, dos incrédulos que não querem a Deus. A besta e o falso profeta, eles ainda dentro desse contexto todo, da ira de Deus aqui, eles vão blasfemar de Deus, eles vão debochar e vão usar pessoas que estarão aqui justamente porque eles sabem que os dias deles estão contados, irão sofrer as consequências. Mesmo em meio às trevas, os homens não se arrependerão para glorificar o Senhor. Mesmo debaixo dessa situação de trevas tenebrosas, aonde o anticristo estará operando aqui, haverá pessoas arrogantes, como os dias de hoje, pessoas incrédulas, como o dia de hoje, pessoas que estarão blasfemando o nome de Deus e não irão se arrepender, irão sofrer até os últimos momentos as suas rebeldias. Veja o que diz Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11, por gentileza. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Veja bem que o bicho homem, ele é infeliz. Mesmo mordendo a língua de tanta dor, de tanto sofrimento, eles ainda não se arrependem. Às vezes a gente fica até imaginando, meu Deus, para que é tanto isso? Mas se Deus não fazer assim, se Deus não mostrar que Ele é Deus, o homem invade o céu no peito e na raça e tira Deus do trono. Porque o bicho homem, ele é difícil de se associar. A Bíblia diz que as trevas aqui nessa terra será tão terrível que vai transmitir dor no corpo das pessoas que estiverem aqui. E no momento da dor é o momento da pessoa procurar se arrepender de todos os seus erros. Mas a Bíblia diz que pelo contrário, eles não vão se arrepender, ainda vão agredir Deus com palavras, com palavrões. São merecedores mesmo de morarem no inferno, não é verdade, querido? Mediante o que a Bíblia nos ensina, né? Porque Deus está dando a graça para que eles ainda mesmo se arrepender, mesmo que seja uma graça onde Deus está corrigindo, e eles não querem. Então estão indo a passos largos para o inferno pelas suas próprias vontades. A gente começa a ler a Bíblia e começa a procurar entender como é que é o ser humano. E a gente analisa muito a vida de Israel, a nação santa que Deus escolheu para trazer o Evangelho até nós, para trazer o Messias até nós. E a gente começa a analisar. Deus fazia a bondade para Israel e dizia para Israel: olha, não admito a idolatria, não vai adorar deuses estranhos que essa terra adora. Adore somente a mim, o Deus invisível. E o que eles faziam? E aí Deus derramava a bênção sobre a vida deles. O sereno deles era multiplicado. Com o decorrer de alguns dias, eles desviavam da conduta e começavam a adorar as imagens de escultura que eram feitas nessa terra, debaixo da bondade, na fartura, na bonança. Israel traía a Deus. Aí Deus pegava e mudava a situação, ia corrigir. Pegava os filisteus, todos aqueles que estavam aqui, os saduceus, todos aqueles que eram inimigos de Israel, e botava contra Israel. E eles vinham oprimiam Israel, subjugavam Israel. Deus estava corrigindo Israel para ver se eles não entravam pelo lado da idolatria. Aí Israel se arrependia, pedia perdão a Deus, porque estava sofrendo. Deus, ali naquela situação, perdoava Israel, mas Israel, dentro daquela situação, o que eles faziam? O que eles faziam? Eles iam para a idolatria novamente. Debaixo do sofrimento, eles procuravam deuses estranhos.
Debaixo da graça, deuses estranhos. Uns verdadeiros traidores de Deus. E hoje é diferente? Não é diferente. Não é diferente da época de Israel. O povo hoje, Deus abençoa eles, multiplica o celeiro deles. E o que eles fazem? Adoram deuses estranhos. Acreditam em todo o conto da carochinha que a mídia e pessoas que estão em evidência trazem. E traem o Deus verdadeiro. Entram debaixo do jugo de Deus, em vez de procurarem se arrepender e se reconciliar com Deus, eles procuram deuses estranhos. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Não adianta. É por isso que nós estamos aqui falando a respeito da grande tribulação. Que essas pessoas que estarão aqui não estarão por acaso, não. Eles estarão aqui merecedores. Terão que sofrer as consequências, porque são rebeldes, são corações duros, corações de pedra, não reconhecem a Deus, nem na graça, nem na luta. Vão ter que sofrer as suas sanções pelas suas rebeldias. Deus é amor, mas a Bíblia diz que também Ele é fogo consumidor. Deus é justiça. Ele não ia enviar o Filho dele a este mundo para deixar pessoas humanas, mortais, cuspirem no rosto de Jesus, conforme as suas atitudes. Não ia. Não é verdade? Por isso vão ter que pagar. E o que Deus vai cobrar é coisa séria. A sexta taça é lançada sobre os moradores da terra e há uma preparação para quê? Para o Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículos de 12 a 16. Veja para nós. O rio Eufrates vai secar. Para que ele vai secar? Para a passagem dos reis do Oriente que irão combater Israel. Isso na grande tribulação. O Eufrates seca. E o que é que vem do Oriente? A gente tem uma base mais ou menos que vem do Oriente, pode ter um exército poderoso. É a China. Na verdade, eles podem vir. São os reis que vão vir. Eles vão vir para quê? Para combater a Israel. Isso na grande tribulação, na segunda parte da grande tribulação. São os reis do Oriente. Virão para combater, para destruir Israel. A trindade satânica, ela vai enviar os seus mensageiros ao encontro dos presidentes dos países aliados a ele, a trindade satânica, a eles, para se unirem para a batalha final. Vai ter o momento da verdade. Israel vai estar, o povo de Israel vai estar na capital, e reis, presidentes irão pegar os seus exércitos e determinar a invasão a Israel. Por que a raiva de Israel? Porque as promessas, elas são direcionadas a Israel. A Bíblia Sagrada, ela foi elaborada no meio do povo de Israel. Jesus, o Messias, veio do povo israelita. Toda a profecia, ela é baseada no povo de Israel. Na verdade, a igreja, nós, a igreja, tivemos a oportunidade de buscarmos a salvação em Jesus, porque Cristo, ele foi rejeitado por Israel. E aí abriu-se um leque, dando a oportunidade para nós. Antes, gentios, ímpios, perdidos, na verdade, levados à condição de pecadores para sermos condenados, foi aberto o leque para nos dar a oportunidade de adquirirmos a salvação e o perdão em Jesus. Então, o anticristo, ele tem raiva do povo de Israel, e raiva agora maior da igreja, porque nós pregamos o Evangelho. O Evangelho, ele transforma, ele leva o homem ao conhecimento em busca da salvação. Ele mostra ao homem o caminho do céu. E quem prega isso somos nós, os crentes. E o diabo não gosta de nós, mas nós também não gostamos dele. Nós estamos no general, nós não estamos preocupados. A nossa questão é pregar o Evangelho. E voltando dentro aqui no assunto, o anticristo vai partir com
incrédulas, anticristã, vai se levantar e vai partir para a batalha final. O povo do anticristo, eles se congregarão no Armagedon, onde a batalha vai acontecer. De um lado, Israel, com todo o seu exército. De outro lado, o anticristo com os exércitos aliados. E a Bíblia nos leva a entender que será um grande embate. E haverá um momento da batalha que Israel, que não creu em Jesus quando esteve aqui, estará sofrendo, perdendo. Porque serão muitos soldados contra Israel. Muitas bombas, muitas armas bélicas que estão sendo preparadas naquele tempo serão colocadas justamente para matar pessoas em massa. E aí, naquele momento que Israel vê que está perdendo, o que eles irão fazer? A Bíblia diz que eles irão clamar ao Rei dos Reis, o General dos Generais, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que naquele momento que eles começarem a clamar, o céu vai se abrir e Jesus descerá em glória e poder, aleluia, e vai destruir os exércitos inimigos. E naquele momento, a Bíblia diz que Israel vai olhar e vai reconhecer o Jesus e vai se dobrar diante de Jesus, aleluias. E ali será a derrota do anticristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 16, versículos do número 12 ao 16, por gentileza. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É o local da batalha. Ali Deus vai vir, naquele exato momento. Glórias a Deus por isso, aleluia. Ali é a guerra do Armagedon, queridos. É a passagem que nos mostra da guerra do Armagedon, a batalha final. Nós vamos falar mais a respeito disso. Aqui só foi uma introdução dessa batalha do Armagedon. Isso aí vai acontecer através da sexta taça que vai ser lançada. Essa taça vai ser lançada para secar o rio Eufrates. Veja como Deus está fazendo. Ele quer corrigir Israel. Então ele vai mandar o anjo derramar a taça, porque o rio Eufrates é o divisório. Não tem como os reis do Oriente invadir Israel. Então eles vão precisar desse caminho. E aí eles vão sair por aí para pegar Israel de surpresa. Nesse momento é que Israel vai se arrepender. Glórias a Deus por isso, que Ele tem tudo no controle dele. Aleluia. A sétima taça da ilha é derramada e trará sobre a terra terríveis transtornos geológicos. Leia para nós Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21. E outro veja aí 16, não, já está aqui, deixa ele mesmo, pode ler para nós. Apocalipse capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpago e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, que a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caiu, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda ilha fugiu, e os montes não se acharam.
E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Veja bem, transtorno geológico, terremoto, olha só, terremoto como nunca se viu. 9 graus. Porque aí quando acontece esse terremoto aí, é em torno de 1 a 2, né? 9.0. 9.0 eu acho que é bem alto, não é não? Por escala. É, muito alto. É muito alto, eu acho que ainda não chegou a isso não. Então o que a Bíblia diz aqui vai ser um terremoto que nunca foi visto. Ele vai abalar o mundo, o terremoto vai acontecer. Veja bem, isso aí é que Deus vai mandar mesmo em cima dos homens. Esses prédios de 15 andares, 100 andares, 200 como os Estados Unidos têm, você está entendendo? Isso vai tudo desabar. Vai tudo desabar. E a Bíblia diz que além de tudo isso que está acontecendo, Deus ainda vai mandar pedra do céu. No peso de um talento, só que um talento pesa 40 quilos. Ou seja, as pedras que vão vir do céu em torno de 40 quilos sobre a cabeça dos homens que aqui estiverem. Imagine bem, queridos, como é que será a situação. É o abalo geológico que Deus vai mandar sobre essa terra. Deus vai sacudir essa terra. Não haverá escape para os homens, não. Vão morrer sofrendo, sem ninguém poder ajudar. Hoje, quando acontece um acidente, quando nós estamos viajando, dezenas de pessoas descem para ajudar. Quando isso estiver acontecendo, ninguém vai ajudar ninguém. Vai procurar escapar. Você vai sair passando por cima de cabeças. Você está entendendo? Glórias a Deus que a Bíblia diz que as crianças não estarão aqui. Elas vão ser arrebatadas. A Bíblia diz que dos tais são o reino dos céus. Na verdade, elas não vão estar aqui. Mas em contrapartida, os idosos, os descrentes, mulheres, homens, jovens, adolescentes, é criança, mas vai estar aqui. Na verdade, veja bem, querido, que a situação é trágica, é terrível. E Deus está nos avisando hoje. Já vem nos avisando desde o começo, para nós escaparmos. Na verdade, ele é bem claro. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não olhe nu, que não seja pego de surpresa. É bem-aventurado. Por isso a igreja está aprendendo a respeito da escatologia das últimas coisas, para ela não sentir o desejo do coração e voltar ao mundo. Porque quando essas coisas acontecerem, aqueles que não têm Jesus, que não fazem parte da igreja, vão sofrer. Nós não estamos falando daqueles que morreram sem Jesus. Nós estamos falando daqueles que estarão vivos no mundo sem Jesus. Porque aqueles que morreram com Jesus, sem Jesus, nós ainda iremos falar a respeito deles. Eles têm um julgamento. E esses que estiverem vivos aqui, que não reconhecerem Jesus como Salvador, eles vão passar por todo esse processo, podendo chegar à salvação. Mas se não chegarem, eles vão estar dentro deste sofrimento e depois ainda vão ter que passar pelo julgamento do trono branco, que é para a condenação. E aí serão lançados no inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes. Toda a natureza se revoltará contra os adoradores da besta. Aí foi ontem, nós estávamos aqui, aquele maior sol, de repente do nada, chuva, natureza revoltada. De repente o mar está tranquilo, surge um maremoto, natureza revoltada com o homem. Está entendendo, querido? Os Estados Unidos agora está debaixo do frio, que está chegando a 50 graus abaixo de zero. Quase impossível do ser humano sobreviver num local desse. É a natureza que está revoltada com os seres humanos. E as pessoas estão vendo e não estão entendendo por quê? Porque existem alguns almofadinhas que estão aí na mídia e tranquiliza a cabeça das pessoas. Não, isso é coisa assim normal. Não, isso é um transtorno aqui. E as pessoas acham que está tudo tranquilo. Mentira do diabo. O que está acontecendo nos dias de hoje está acontecendo porque foi relatado
Jesus vai voltar para levar a igreja. E aqueles que não reconhecerem Jesus vão sofrer todas as consequências do Apocalipse que haverá nessa terra, da grande tribulação. Por isso é que nós temos que vigiar. Quando nós vemos esses fatos acontecendo, nós, crentes em Jesus, vemos esses fatos acontecendo, nós temos que dar a glória, porque cada vez mais está perto a volta de Jesus. Babilônia, a capital mundana das nações, será terrivelmente castigada pela ira de Deus. Você está entendendo, querido? Queridos, haverá um castigo enorme neste mundo. Apocalipse 17, 21, quem vai assim leu, fala-se a respeito da 7ª taça da ira de Deus derramada sobre a terra, e ela vai trazer, foi 16, né? Isso. 16, 17 a 21, isso, foi o 7º anjo que derramou a taça. Queridos, é necessário que nós, igreja de Jesus, não venhamos abrir mão da salvação. Teremos luta neste mundo, sim. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos tribulações, mas nós não podemos abrir mão de Jesus. Nós temos que ser arrebatados antes que esse processo seja derramado aqui na terra, porque muitos de nós não irão aguentar. A nossa vida é para ir para a Nova Jerusalém. Nós temos que ser arrebatados deste mundo antes desse mal acontecer, antes dessa ira de Deus ser derramada neste mundo. O que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje não é surpresa para nós que somos crentes, não. Está relatado na Bíblia. Pais matarão filhos, filhos matarão pais, e todos serão entregues aos tribunais para serem julgados. Isso é fato bíblico que foi alertado há mais de 2000 anos atrás para nós. Eles estão se cumprindo nos dias de hoje. A natureza está nos mostrando que a palavra do Senhor está se cumprindo. Esse líder mundial esse líder dessa denominação forte que existe aí no mundo, na verdade, ele pediu, ou ele citou, dizendo que o mundo precisa de um líder mundial. A Bíblia diz: quem será esse líder mundial? Quem é ele? O anticristo. Ou seja, esse líder dessa religião que tem aí, idólatra, ele já está fazendo a cabeça das pessoas, principalmente os seguidores da religião dele, para que venham aceitar o anticristo. Queridos, é coisa mesmo da gente glorificar a Deus, porque o que Jesus falou para nós na Bíblia está se cumprindo. Nós estamos vendo a todo dia. Detalhes do Armagedon e a derrota do anticristo. Apocalipse capítulo 19, do versículos 11 e 20, mas vamos lembrar que é bem grande. O que significa, vamos falar aqui, o que significa o Armagedon? Montanha do Megido, e ela está localizada a 24 quilômetros de Nazaré, onde Jesus esteve. Entende isso, querido? Veja que o negócio é bem arquitetado. Tudo que tem que acontecer é ali em Israel. Quando faltarem poucos dias para o retorno de Cristo, o anticristo, ele envolverá as nações num grande ataque contra Israel e contra Deus. Quando tiver momentos assim de Jesus voltar, ele vai armar esse esquema, e ele vai colocar o povo em atrito. Apocalipse 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Vão fazer prodígios, maravilhas, e vão enganar as pessoas. Que não tem nada, a gente tem hábito de ver maravilhas. Não, gente crente não. A gente crente, a gente vê maravilhas e prodígios de Deus todo dia dentro da igreja, sobre a nossa vida. Nós vemos milagres constantes, Deus operando. Mas aquele que não é crente não vê, ele só vê quando ele assiste um filme de ficção. Aí ele vê, não é verdade? Aí ele vê aquilo ali. Então quer dizer, a mente dele já está sendo preparada. Quando ele vê, quando esses demônios estiverem aqui, que fazerem algo maravilhoso para
e vão junto com os presidentes das nações que vão se levantar contra Israel, e vão se encontrar e vão arquitetar um ataque, um embate para destruir a Israel. Porque eles creem que se destruir Israel, acaba toda a história. Matou os israelitas, pronto, acabou. Tem história de Jesus, não tem história de nada. Você vê que desde o começo da história, que o diabo tenta destruir o povo de Israel, subjugando eles na onde? No Egito. Tentaram matar eles ali 400 anos. Depois tentaram fazer o quê? Matar as crianças. Foi a ordem de Faraó. Porque matando as crianças, eles acreditavam que se os homens, matando as crianças masculinas, se matassem todas as crianças masculinas, Jesus não nasceria. Porque era necessário que houvesse um homem e uma mulher para que Cristo viesse ao mundo e viesse do povo judeu. Então a ideia do diabo já era matar as crianças naquela época, para que Jesus não nascesse, e deixava as mulheres vivas, e fazia com que elas viessem a se casar com os egípcios, para fazer que Jesus não viesse. Mas toda a armação deles caiu por terra. Toda a armação dele caiu por terra. Jesus nasceu. Deus, através da pessoa do Senhor Espírito Santo, escolheu a bem-aventurada Maria, que naquela época era uma mulher digna de poder gerar o Filho de Deus. E Jesus nasceu neste mundo. E o que tinha de se cumprir, Jesus se cumpriu. Ele nasceu, proclamou o ministério dele, o Evangelho, e se entregou na cruz do Calvário para nos libertar desse dia que vai acontecer aqui na terra, a ira divina de Deus. E aí o que acontece? O diabo imagina que ele chegando lá no povo de Israel, ele destruindo todo mundo, vai ficar por isso mesmo. Só que a Bíblia nos ensina que Jesus vai socorrer o povo de Israel. Será a mais sangrenta de todas as batalhas humanas que já existiram. A gente assiste filmes de guerra, a gente vê, a gente lê, a gente sabe que houve muitas guerras. Na época com espada, com lanças, não é verdade? Agora com armas. O último aí, o ataque ao Iraque. Quantas pessoas morreram? O Iraque do Saddam Hussein. Morreram muitas pessoas. O mundo se prepara para essa batalha fazendo o quê? Construindo potentes armas nucleares. O Irã está se preparando. A China. Até o Brasil está comprando armamento bélico. Preocupado. Porque eles sabem que o que está na Bíblia vai se cumprir. A Bíblia diz que esse mundo já é maligno, que o príncipe dele está atuando. O anticristo ele está trabalhando na beirada dos pratos, como gato. Está trabalhando, armando, arquitetando tudo. E nós, a igreja, estamos sendo alertados pela palavra de Deus. Os judeus, eles vão lutar como verdadeiros heróis nessa batalha. Mesmo assim, Jerusalém ficará cercada por todos os lados pelos exércitos do anticristo. E quando o povo judeu, como eu disse, estiver perdendo as esperanças, eles clamarão: o verdadeiro Deus. Está lá em Isaías, capítulo 64, versículos de 1 a 12. Eles vão clamar. Atos 2:1 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles vão clamar a Deus. E Deus, na pessoa do Filho dele, vai se manifestar. Aleluia. E quando eles clamarem nesse exato momento, Jesus descerá visivelmente. Com quem? Com seus santos. Aleluia. Quem são os santos de Jesus que estará naquele momento? A igreja. Quando Israel clamar a ajuda de Deus, Jesus vai vir e nós iremos com Jesus, acompanhados de quem? De todos os anjos do céu e todos aqueles que estiverem ali na terra naquele momento, naquela batalha verão Jesus vindo com os anjos e com a igreja para socorrer a Israel, a menina do olho do Senhor que estava em rebeldia. Deus vai vir resgatá-los. E ali haverá só uma
E Deus vai vencer a batalha. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e o outro veio em Judas, capítulo 1, versículo 14. Queridos, será um momento triunfante aqui na terra. A terra estará destruída. 1,7. A terra estará destruída. Israel, neste momento, vai se arrepender. E lembre-se do que eu falei. A grande tribulação, ela é especialmente para quem? Para Israel. Depois de tudo destruído, é que a menina do olho do Senhor vai se arrepender. Leia para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Aleluias! Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que transpassaram, o povo judeu, que mataram Jesus. A Bíblia diz que até eles verão, e todas as tribos da terra se lamentarão. Haverá grande choro, grande pranto. Aqueles incrédulos irão chorar amargamente quando ver Jesus e a igreja vindo. Israel vai se compadecer. Judas capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então está aí a Bíblia confirmando que Jesus vai vir nas nuvens com os anjos e os seus santos. Quem são os santos de Jesus? A igreja. Nessa batalha, querido, nós vamos vir ao lado de Jesus. Aleluia! Vamos ver o agir de Jesus aqui na terra. Glória a Deus. E no momento em que o Senhor Jesus estiver intervindo em favor dos israelitas, estes imediatamente irão reconhecê-lo como seu Messias. Irão chorar e se arrepender. Não precisavam desse sofrimento. Precisavam? Não. Veja bem, Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, lá no povo de Israel, e eles não aceitaram Jesus como Messias. Aí vão ter que passar por todo esse processo. Estão passando por esse processo. Foram reconhecidos como nação em 1948, cheio de ataque em cima de ataque em cima de Israel. E eles têm alguns lá que são messiânicos, que creem no Messias, mas a maioria não crê. Dizem que Jesus foi um profeta. E estão debaixo desse sofrimento. Embora tudo isso é o país mais rico que tem, é um dos países mais poderosos, é o que dá a base para os Estados Unidos ser a potência que é. Sem Israel, os Estados Unidos não é nada. Vai entendendo? E aí o que acontece? Estão sofrendo todas essas consequências. É uma nação odiada pelo diabo. Vão sofrer na grande tribulação. E só no Armagedon, quando eles estiverem encurralados, é que eles vão se arrepender. Quando verem Jesus, aí eles vão lembrar do que a Bíblia fala. Não precisavam de tanto sofrimento. É como no dia de hoje, queridos. Tem muitos aí que estão sofrendo amargamente, mas não dão o braço a torcer por causa dos orgulhos, por causa dos corações endurecidos. E aí vão sofrer, a vida toda sofrendo. E aí no momento que eles acham que é a corrida de libertação, vão para a condenação, porque através dos seus orgulhos não quiseram reconhecer o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador. E a Bíblia é bem clara: se não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vai morar no céu, está condenado. E aí, queridos, não haverá escape para isso. Para Israel ainda tem, nessa guerra. Eles vão se arrepender, como a Bíblia diz. Aleluias! E o Senhor, veja bem, Zacarias capítulo 12, do versículo 7 ao 10 diz: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, salvará Israel, para que a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém, não sejam exaltadas sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém.
está se cumprindo. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Deus vai destruir. Não adianta. E olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre ele com quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vão chorar, pedir perdão, vão se lastimar. Glórias a Deus que nesse dia que Israel estiver chorando, planteando, haverá perdão para eles. E eles vão com nós, a igreja, para morar conosco. Glórias a Deus por isso. O anticristo e o falso profeta são derrotados nesse dia, e são todos presos, e seus exércitos destruídos, e todos aqueles que morrerem naqueles dias, eles vão ser enviados, depois de todo o processo, para o trono branco, o trono da condenação, do julgamento dos ímpios, dos incrédulos, dos abomináveis, de todos aqueles que não reconheceram Jesus. Desde quando o mundo começou a existir, desde a época de Caim, que será o primeiro a estar na fila, vai estar lá todos que morreram, vão estar diante do trono branco. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículos 20 e 21, lê para nós aí, por gentileza, confirmando que o anticristo, o falso profeta, vão ser derrotados e presos. Eles não vão morrer não, viu? Quem vai morrer é as pessoas que foram aliadas do anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21, falando a respeito da prisão da besta. Quem é a besta? É o anticristo e o falso profeta. Leia para nós. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado no cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Está vendo, querido? O sofrimento que vai ser dessas pessoas que seguirão a besta que vai fazer sinal, está bem clara. E a besta foi presa. A Bíblia, irmã Yacê acabou de ler. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais que enganou os que receberam o sinal da besta. 666, vai estar na mão direita ou na testa. Todos esses aí vão ver. E o que diz? E adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais, esses que têm o sinal da besta, os demais eles serão mortos com a espada que sai da boca do que está sentado sobre o cavalo. Quem é ele? Jesus. Aleluia. E todas as aves que estavam lá se fartarão das carnes daqueles que morreram. Eles vão morrer ali, depois vão enterrar o corpo, o espírito vai ser recolhido e vai ser mandado para o tribunal. Aí vai fazer um processo. Nós vamos falar disso aqui, a respeito do que vai acontecer com as almas desses indivíduos que existiram aqui na terra, que existem aqui na terra e que não reconhecem Jesus como Salvador. Eles vão ter corpos transformados para o julgamento, o espírito dele preparado para o julgamento. Eles irão dormir, morrer, estarão mortos, até aquele dia que sairá uma voz conclamando eles para se apresentarem no tribunal. Eles terão que se apresentar. Todos serão enviados para o tribunal, de Caim até o último que tombaram naquele grande dia, na guerra do Armagedon. No milênio também não vai ter pessoas que vão morrer. Vai ser poucas, raras, mas irão morrer. Até esse tempo. Aí essas pessoas irão ressuscitar para serem julgadas. Não julgadas para a salvação,
mas julgadas para a condenação, e não serão destruídas. Elas irão sofrer, terão corpos preparados para o sofrimento, para a dor. Eles vão sofrer toda a eternidade. Enquanto isso, a igreja estará louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. A conversão de Israel, Romanos 11:26, leia para nós. Após ter rejeitado o Messias, Israel foi disperso pela face da terra. Nós estamos sabendo, em todas as cidades, não digo em todas as cidades, digo em todos os países, existem israelitas. Quando eles negaram a Jesus, quando Jesus terminou na Jerusalém, e eles negaram a Jesus, que foi destruído a cidade, eles se espalharam. Uma família, dezenas de famílias foram para os Estados Unidos, foram para o Brasil, foram para o México, foram para todos os países. Eles foram dispersos. Só em 1948 é que eles conseguiram reconquistar o território deles e foram reconhecidos como nação. Certo? Após eles terem feito tudo contra Deus, Deus dispersou eles. Falou: não, vocês dão trabalho demais, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Leia para nós, Romanos capítulo 11, versículo 26. 26? Isso. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, com todo o processo que está acontecendo, que vai acontecer com a vida de Israel, a palavra é bem clara: Israel será salvo. Então não adianta querer condenar Israel. Vai ser condenado aqueles que não quiseram a Jesus. Mas aqueles que são messiânicos, que reconhecem Jesus como seu Salvador, será salvo. Que o propósito de Deus é com eles. Porém, Deus havia prometido mesmo na palavra dele, em Isaías 28:6, vem para mim, que traria novamente a sua terra. O que já deu uma parte, vamos confirmar na outra. Isaías capítulo 28, versículo 6. A promessa de Deus para Israel. Isso. Foi o que eu falei que se cumpriu em 1948. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Isaías 28, 6. Correto. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas Israel vai ter que passar pelo processo. E todas aquelas pessoas que estão sendo pregado o Evangelho, que não querem ouvir o Evangelho, que não querem se arrepender, irão entrar dentro do mesmo moedor. Irão ter que passar pelo mesmo processo. A visão de Ezequiel cumpre-se literalmente em nossos dias. Israel voltou para a sua casa e reconheceu Cristo como seu Messias. Vai se cumprir. Ele ainda não reconheceu, mas vai se cumprir. Ezequiel capítulo 37. Depois leiam para vocês verem o que está dizendo aí. Com o sofrimento da grande tribulação, Israel clamará ao Senhor. Assim todo Israel será salvo. Ele vai clamar. Na guerra mais, então você pode esperar. A palavra do Senhor está se cumprindo. Vai clamar. Eles vão pedir misericórdia. Eles vão pedir para Deus salvá-los. Eles vão correr para o Pai novamente. Cristo Jesus, ele vai vir como o Messias prometido. E só confirmando o que eu falei, ele vai livrar Israel do anticristo. Está lá em Isaías capítulo 12. E aí, queridos, Deus salvou Israel. Os mortos serão enterrados. Aí vai começar o quê? Vai ter início a idade de ouro. Aleluias. Em que a paz reinará na terra. E qual é a cidade de ouro que a Bíblia relata? O milênio. 1000 anos de paz. A igreja reinando com Cristo. Israel assumindo todo o seu território na Palestina. Tudo preparado. Os que ficaram vivos nessa época, certo? Irão viver normalmente 1000 anos. E o Evangelho ainda vai continuar sendo pregado. Porque nesse meio
ainda haverá pessoas incrédulas. Nessa época ainda existirá pessoas ainda com o coração duro, embrutecido. 1000 anos de paz, Jesus reinando, a igreja, só glória, ainda haverá pessoas agindo, porque Jesus prendeu quem? Ele prendeu a besta e o falso profeta, e vai deixar eles presos 1000 anos, e vai deixar os 144 mil judeus pregando o evangelho. Os países que foram destruídos pela a grande tribulação serão reconstituídos. A terra vai tomar o seu percurso normal. Só que a igreja vai estar na cidade santa, que será vista por todos no alto. Como você vê a lua, como você vê o sol, naquela época vai ser a cidade dos santos, a Nova Jerusalém. Nós vamos estar lá, reinando com Cristo. E as pessoas que estiverem aqui na terra, que nascerem, verão tudo isso. E haverá pessoas que não irão aceitar, não irão admitir. Você está entendendo? Terão orgulhos em seus corações. Mas é necessário que isso se cumpra. Isso aí nós vamos falar na próxima aula, na próxima doutrina, né? Que nós estamos aprendendo. Amém? Então, no próximo estudo, nós estaremos aqui falando sobre os 1000 anos de reinado de paz, ou seja, do período do milênio, porque nós estamos chegando ao fim desse estudo. Ele é longo, mas é gostoso, porque ele abre as nossas mentes para os fatos que estão ocorrendo e que irão ocorrer. E se porventura algum de nós der um deslize por aí e afastar da presença do Senhor, com esse conhecimento nós temos certeza que nós conseguiremos voltar. Porque nós não queremos sofrer. O ser humano não quer sofrer a consequência. E se ele conhece, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, você pode ter um deslize. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, não é vontade de Deus. Você pode ter um deslize, mas você tendo conhecimento e você vendo as coisas se cumprindo, você vai correr para os braços do Pai. Agora, aqueles que não conhecem, a Bíblia diz: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas tem aqueles que não são de Deus, que não ouvem a palavra de Deus com o coração duro, eles não vão entender. A Bíblia diz que Deus preparou até os ímpios naquele dia. Tem até pessoas que vão ser, que vão nascer nessa terra justamente para aquilo. Não é porque Deus vai colocar eles lá, não, porque a salvação é um livre-arbítrio, é dado a todos. Tratando-se de salvação, é livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de escolher. Só que essas pessoas não vão querer. Elas vão viver a vida delas aí, da maneira que elas querem, ditando normas, criando regras e tirando a palavra de Deus de canto. E aí naquele dia eles vão ter que estar aí para esse sofrimento e para serem julgados, certo? Agora a igreja não. Se o irmão ou a irmã, né, os irmãos ou as irmãs porventura desviarem, conhecendo a palavra de Deus, de alguma coisa que está acontecendo na natureza, falou na mídia, ele fala: olha, a palavra de Deus está se cumprindo, vou voltar para o Pai. Volta correndo. Porque enquanto há vida, há esperança. Obviamente que morreu, a Bíblia diz: sexo e juízo. Tudo que tem que ser feito é em vida. Temos que ter a vontade espontânea de nos entregarmos corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, como Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E aí nós estaremos salvos. Nós não iremos passar por esse processo de destruição que o planeta Terra vai passar e as pessoas que estiverem. Nós seremos arrebatados 7 anos antes de tudo isso acontecer. Hoje nós estamos vendo aí uma base do que está sendo preparado. E aí nós compreendemos com o conhecimento da palavra que tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com as promessas, as profecias. Não é por acaso que está acontecendo, não. O que está acontecendo aí está relatado na Bíblia. Quem lê, entende. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluímos que a disciplina justiceira do Senhor vai se cumprir, querendo o homem ou não, vai se cumprir. Não interessa se ele aceita ou não aceita, vai se cumprir, e problema dele, ele vai sofrer as consequências. Amém? Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para o término desse trabalho. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós.
e aqueles que estão ouvindo e assistindo através da internet. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, obrigado pela Tua palavra nesta noite, pelo Teu ensinamento, Senhor. Continue falando com a Tua igreja, nos alimentando com a Tua palavra, nos dando a vitória. Nos protege, Pai. Coloque os guerreiros como de fogo ao redor de nossas vidas. Abençoa a vizinhança desta igreja, os amigos internautas, salva os nossos parentes, Pai. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.